Então, depois que eu estruturei todo o meu orçamento, eu quantifiquei praticamente todos os itens, eu vou ter uma conformação de um orçamento parecido com essa, um orçamento feito com base própria. Então, eu tenho algumas composições da base própria, algumas composições de orçamento e tem algumas bandeiras, tá? Então, assim, para eu finalizar esse orçamento, eu chegar no final desse orçamento e decidir que esse é o orçamento mesmo, eu tenho que analisar essas bandeiras e estabelecer os preços unitários dos itens, né? Então, ó, eu coloco o mouse em cima, alerta descendente, custo unitário zerado. É o custo unitário de quem? Do cabo 6mm. E olha aqui, eu tenho um cabo 6mm do terra, tá 3,18 e o fase tá 2,27. Eu posso simplesmente, aqui no caso, adotar um deles, tá? Eu já alterei o preço do insumo aqui mesmo dentro do orçamento. Uma das formas. Aqui também, o mesmo item. Forma de tábua, custo unitário zerado. Quem? O caibro. Também não tem o preço. Aí eu falo assim, mas Thiago, eu quero colocar o preço tudo de uma vez. Eu quero finalizar o orçamento e passar para o setor de compras esse preço. Tá? Então a gente vai aprender agora como que a gente faz para trabalhar com Excel, para poder enviar para o setor de compras, ele devolver, fazer os trabalhos que têm que ser feitos, entendeu? E a gente atualizar os preços desse orçamento inteiro, com base nas cotações lá que os preços que o setor de compras vai informar para a gente, tá bom? Tá? Então essa é uma das formas. Então, uma das formas é simplesmente vir aqui, digitar tipo, R$5, ou quando você tem o preço. A segunda forma, aqui na lista de insumos. Eu estou com os insumos, eu vou filtrar só os materiais. Posso organizar por custo unitário. Então, eu tenho ainda 3 itens sem custo unitário. Se eu colocar o custo aqui, todo mundo vai receber o custo. Ok? Então, eu posso ver por preço total, para ver se os itens de maior peso realmente são esses mesmo. São esses os itens de maior relevância para esse orçamento. Ok? Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui os preços. Vamos fazer um adendo sobre mão de obra primeiro, ok? Mão de obra, tomar cuidado é o seguinte, o servente, R$18,76. Qual é o meu encargo social? De 165%. 18,76 significa a mesma coisa que eu falar que esse custo total com o encargo social é a mesma coisa que falar que o salário do cara é dividido por 2,65, que é 1, mais 1,65, que 1,65 é o 165%, vezes 220. O salário desse servente é de R$1.557. Sabe? Mas na minha empresa não é esse o salário. Na minha empresa é 1.200 dos serventes e ajudantes e 1.600 dos pedreiros. Então, 1.200 dividido por 220, 5,45. Vou classificar por custo unitário. Ajudante, 5,45. Ajudante. Todos os ajudantes estão levando o mesmo preço. O servente aqui também. Aí eu vou classificar de novo por custo unitário. Instalador de porta. Aí esse instalador de porta, ele é melhor remunerado. Esse ganha 2.000, porque ele é um profissional especializado. R$9,09. Ok? Aí daqui pra frente é tudo oficial. Com exceção aqui do azulejista, que eu também acho que tem que ganhar a mesma coisa que o rapaz, é tudo oficial. Então aí é 1.700. 7,72 seria o salário. Repare que quando eu jogo 7,72 ele põe 20. Por quê? Porque ele soma o encargo social. Ok? A gente pode fazer dessa forma. Isso aqui eu estou fazendo só para demonstrar, tá, pessoal? Como que poderia ser feito toda a parte da mão de obra. O meu mestre ganha 2.500 por mês na carteira. Quem não sabe sobre encargo social, tem um vídeo no site do Evop e uma planilha que ensina a como calcular o encargo social.
qual o percentual que você adota, entendeu? Uma planilha lá, é o nosso método. Se você estiver de acordo, você pode usar. Se você não estiver de acordo, você pode criar o seu. Tá? Então aqui eu ajustei o meu custo de mão de obra direto aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa com os materiais. Tá? Mas para os materiais eu não vou fazer isso não. Para a mão de obra eu fiz aqui mesmo, que é pouquinho. Para o restante dos itens, todos eles, eu vou filtrar, vou organizar por código, ok? E aí eu vou exportar em Excel para determinar o preço. Só lembrar assim, ó, base do orçamento e base própria. A gente também tem uma base chamada de referência, tá? Nesse caso não tem, mas existe também. Então assim, todos esses itens são base do orçamento. Esses itens vão existir no orçamento, mas não é possível comprá-los no módulo do EVOP Gestão, porque o EVOP Gestão só compra a base própria. O que vai acontecer? Na hora de comprar, vocês vão ter que cadastrar isso aqui para comprar. Então talvez seja melhor já decidir, desde agora, enviar esses itens para a base, cadastrar eles na base de dados do sistema, antes de finalizar o orçamento, entendeu? Eu posso colocar assim, deck de madeira sob encomenda, 11.761 metros quadrados a R$330. Eu posso ir lá no orçamento, tá? E vou olhar onde que estão essas composições. Então tá aqui, ó. Janela de vidro temperado, 8 mm sobre encomenda, com requadro de alumínio. Se composição do orçamento não tem diferença nenhuma para o EVOP em relação a ser baseado. Mas se é insumo, os insumos têm diferença, porque os insumos são comprados. Então, por exemplo, eu posso, essa janela de vidro temperado 8 mm com requadro de alumínio, eu gostei do nome, eu gostei tal, o que eu vou fazer? Eu vou enviar para a base, processos, enviar item para a base, vou escolher uma família, tá, percentual alumínio, escolher essa daqui, vou dar um Alt S, salvei, eu copio o código aqui, clicando aqui. Aí eu vou vir substituir base própria por insumo, que o atalho é Ctrl Shift 1, colar e trocar. Então, ó, esse já deixou de ser do orçamento. Eu posso fazer para o próximo a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Alumínio. Salvei. Alt O, que é dar isso aqui. Ctrl Shift 1. Ctrl V. Pronto. Já não tenho mais 2 itens a menos, né? A gente vai fazendo um por um. Nesse orçamento, ficar tudo com base própria, que é o ideal. O ideal é esse. Aí eu já uso esse próprio insumo para comprar na hora que eu for executar a obra. Então, pessoal, no final desse envio e substituição de todos os itens da base, só os insumos, as composições podem ficar, não tem problema. Eu abro a minha lista de insumos e agora só tenho base própria. Todos os itens são da base própria. Isso é o ideal, tá? Porque o que acontece? Eu vou pesquisar todos os itens do orçamento na hora de comprar. Tá? Fora isso, o que eu vou fazer agora? Então agora eu vou exportar essa planilha, eu vou organizar por código também, porque é bom que quando eu organizo por código vem separado, vem bonitinho. Vou exportar em Excel. Aí eu vou colocar assim, lista de insumos, orçamento, casa alto padrão. Aí com essa planilha, aí nós vamos falar o seguinte, com essa planilha a gente não tem mais limitação, tá? Então o que acontece aqui? Eu tô com a planilha, eu não quero eu tenho a quantidade aqui do orçamento, tá? Custo unitário e o preço total. Aí eu posso fazer assim, eu gosto de fazer assim, né? Eu já excluo tudo isso aqui, que eu não quero isso aqui. Aí eu coloco assim, preço adotar. Aí eu crio outras colunas também, preço fornecedor 1, nome fornecedor 1. Aí eu deixo assim, mais ou menos, tá? E o pessoal do setor de compras vai trabalhar em cima dessa planilha aqui, entendeu? Tá? Eu vou até excluir essa coluna aqui que não me interessa. Aí eu tenho lá, fornecedor 1, vamos supor, areia média, 65. Aí construo.
Aí areia 70, fósforo forte. Aí eu tenho 80 do cal, tá? Aí eu posso fazer, qual que é o preço a adotar? Eu quero a mediana, mede retorna mediana. De qual número? Seguro Ctrl, eu clico nos 3 aqui. Mediana é 70. Ah não, Thiago, eu quero o primeiro quartil. Quartil, pessoal, é entre o mínimo e a mediana. Ele vai falar quartil e qual quartil eu quero. Eu quero o primeiro, então é 1. Se eu quisesse o terceiro, é 3. Então, quartil vai ser a média de 65 e 70, tá? Então, ó, quartil de 65 e 70. A mediana é o segundo quartil, tá, pessoal? Também. A mediana é o segundo quartil. O terceiro quartil vai ser a média de 70 e 80. Porque aqui é ímpar, tá? 75. Ok? Então, a gente pode adotar uma regra dessa, podemos adotar uma regra da média, podemos adotar um menor, que eu não recomendo. Aí aqui a média não deu muito certo não, né? Porque não deu porque eu pus em 3 aqui. Ó, 71, eu posso adotar a média, tá? Aí quem vai adotar aqui é a empresa de vocês. Então eu vou fazer assim, eu vou adotar aqui 72 para a gente ver de exemplo, depois aí a média, 70, 50 centavos, esse cimento branco aqui, não interessa muito. Aí, por exemplo, assim, eu posso até, aqui no Excel, eu estou mostrando que é legal conhecer, né? Aqui no Excel, tá vendo que tem uma escala? Eu vou fazer o seguinte, eu seleciono tudo isso aqui e vou colocar aqui, ó, estilo de célula, formatação condicional, uma escala de cor. Fiz uma escala de cor aqui, eu quero que vai do vermelho para o verde. Então, nessa minha escala de cor que eu coloquei no Excel, os verdes são aqueles mais importantes. Tá? Então, eu poderia até, tipo, adotar uma regra e ver. Alguns eu não vou nem me preocupar, vou pôr o próprio preço que está aqui, outros eu vou mudar o preço, tá? Vou pôr 2,50 aqui. Aí daí para frente, pessoal, eu vou deixar igual o que tá não vou pegar igual o que tá vezes 1,05. Todo mundo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou arredondar para 2 casas decimais. Então tá aqui todo mundo com o meu preço a adotar. Aí o setor de compra determinou, ele viu isso daqui, ele cotou, ele fez a escolha, ele trabalhou no Excel, tá? Não é no Evop que vai trabalhar aqui mesmo, para determinar os preços do orçamento. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colar especial valores. Terminei a planilha, o que eu vou fazer? Eu vou importar essa planilha no Evop. Como que importa no Evop? Vou abrir um novo arquivo, novo, pasta. Aí eu vou fazer assim, ó. As colunas são código, Ctrl C, tá? Descrição, depois dos asteriscos ali, ó. Unidade e o preço. Então, não me interessa a quantidade, não interessa a quantidade do orçamento, só o preço a adotar. Ok? Formatação também não muda nada aqui, tá? Então eu passo esses asteriscos até o final. Aí você vem e formata aqui as planilhas, tá? Tem que essa informação aqui, a gente pode formatar ela. Tem que formatar a impressão, área de impressão, determinar, configurar, ajustar 1 para 999. Ó, a planilha está aí, tá? Tem que ter a largura exata de uma página, tá, pessoal? Então, por exemplo, o 4 asterisco tem que estar na direita. Eu vou até aumentar um pouco aqui, ó, porque como eu tenho margem para aumentar, aumentei um pouquinho, vai ficar mais bonitinho. Aí, a minha informação com os preços novos que eu quero. O que eu vou atualizar? Eu vou atualizar o banco de dados e com a atualização que eu fiz no banco de dados, eu vou atualizar o orçamento. Ok? Então a gente vem aqui em arquivo, salvar como. Aí eu vou salvar aqui em documentos mesmo. Aí eu vou colocar assim, preços, insumos, orçamento, casa, alto padrão.
Aí tem que salvar em PDF. Salvo. Aí ele me mostrou o que eu fiz. Beleza? Tá? Aí agora eu venho aqui no Evop. Aí aqui é um processo que demora um pouquinho, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu tenho que ir no orçamento e verificar qual tabela de preço eu estou usando, próprio da minha cidade. A tabela de preço não é editável. Não é igual ao departamento, ao cliente, a tabela de preço não é editável. Se você quiser fazer um orçamento de outra tabela, você vai ter que duplicar o orçamento e eliminar o anterior, tá ok? A tabela de preço é própria minha cidade, eu vou voltar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Na verdade eu vou vir aqui não, eu vou vir aqui em base de referência, importação de uma tabela de referência. Eu vou importar uma tabela de referência, como se o Evop fosse um Sinap. Essa planilha que eu fiz é um Sinap, ela é do Evop. Evop, subcategoria. Vou até criar uma nova subcategoria aqui. Nova subcategoria. Casa alto padrão. João. Tabela de referência. Okay. Então aí tem que cancelar isso aqui. Evop, categoria. Ó, tá importação de 72 aqui, né? Tá certinho. Ensinar meu encargo social. Aí, como não pode ter 2 no mesmo database, vou pôr um mês para frente. Aqui no meu ajuste de preço de insumo, eu vou adicionar agora essa que eu acabei de criar. Então, aqui, fazer o padrão atual de julho. Então, aqui, ó, eu tenho aqui também as duas. Então, vou utilizar o valor da coluna. Então agora eu tenho aqui, eu estou utilizando o valor da coluna, ó, 72, era 63, passa para 72, era 64, passa para 70. Tá? Que é ajustar família? Ajustar família, assim, se eu estivesse ajustando o preço desse item e eu clicasse em ajustar família, como já existe um coeficiente aqui, ó, 0,94644, ele ia pegar o preço que eu coloquei e pôr no preço da areia média. O preço da areia média seria igual ao da areia fina vezes 0,94644. E o da areia grossa igual ao da areia fina vezes 0,73. Então é o coeficiente de representatividade do preço. Então se eu colocar esta família, eu altero o preço da areia fina e ele replica a alteração para todo mundo. Se eu colocar ajustar coeficiente, ó, ele troca o coeficiente. Ó. 63 vai passar de 0,9464 passa para 1,1428. Eu não vou ajustar nada, não quero ajustar coeficiente nem nada, eu só quero trocar o preço, então eu não marco nada. Eu vou clicar em salvar, aí ele vai falar assim, ó, insumos com valores ajustados para zero serão ignorados. Ok, é bem isso mesmo, eu vou ajustar só esses que é a minha lista. O meu último item da lista é a taxa de ligação, pessoal. Olha lá, ó, tá vendo que deu certinho? Então, vou confirmar. Ele está carregando, a hora que ele terminar ele vai me avisar. O valor que vai ficar é o valor ajustado. Né? Todo esse processo ele demora um pouco para ser feito, porque a gente pesquisa o banco inteiro, seleciona tudo, aí manda colocar em tudo, aí clica em salvar, aí ele passa por tudo, entendeu? Se a gente tivesse como pesquisar só as famílias, pelo menos só as famílias que vão participar, entendeu? Ficaria mais tranquilo, ou selecionar somente os insumos do orçamento. Mas eu prefiro fazer do banco inteiro porque eu não corro risco de ter erro. Então, finalizou o processo, eu posso fechar. Aí, como teste, eu posso fazer o seguinte, ó, 201.004.002. Na minha pesquisa de insumo, olha lá, ó, R$72. Já no meu cadastro já está como R$72. Aí eu vou vir aqui no meu orçamento. Vou no orçamento agora. E vou vir aqui num processo que é bem simples, que é restaurar custos unitários. Ele pega porque está cadastrado naquela base de preço. E vou restaurar os custos unitários. Já trocou alguns preços aí, ó. Vem nos meus insumos.
vou classificar de novo por código, ó, olha lá, ó, 72, 70, 50, os preços que eu tinha colocado, entendeu? Então, esse é o processo para atualizar tudo de uma vez, com base numa exportação do Excel. Tá ok? Então, vocês exportam para o Excel, trabalham e tem que montar um arquivo como se fosse uma base de referência, como se fosse uma importação de um ciclo ou do Agitop ou do CINFRA, tá? E aí, só que vocês vão usar essa base EVOP mesmo, tá ok? Tá? Que todo o EVOP é referenciado a ele mesmo. Dessa forma, a gente ajusta os preços para tentar chegar no final do orçamento. De qualquer forma, eu não trabalhei aqui, não ajustei aqueles preços que estavam zerados no Excel, então permaneceu. Eu vou adotar alguns preços aqui, tá? E mais o cabo aqui de 22,27. Aí, ó, já não tem mais nenhum item zerado. Se eu for no orçamento agora, são bem poucas as bandeiras. Agora eu vou ver aqui, qual a bandeira? Na elétrica. Alerta descendente, quantidade zerada. Ó, alerta descendente, quantidade zerada. Quem está com quantidade zerada? O eletroduto, ó. O erro de composição. Então, esse eletroduto, para fazer 1 metro, eu tenho uma perca. Então, mais ou menos 5% de perca. Então, foi 1,05. Essa composição, ela provavelmente está errada. Tá? Então, eu vou enviar ela para o banco também. Então, processo, enviar item para a base. Eu vou salvar. Como ela já é existente, eu não preciso trazer de volta. Ela está igual, ela já é existente. Só traz de volta quando você pega uma do orçamento e faz virar a base própria. Vamos ver se tem mais uma bandeira. Tem mais uma bandeira aqui, ó. Alerta descendente, quantidade zerada, na redução excêntrica. Quem é o item, ó? Aqui, ó. Então tem que pôr 1 também. Eu vou lá e vou enviar para a base para corrigir isso também. Tem mais alguma bandeira? Temos mais uma. Quantidade zerada também, descendente. Piso intertravado natural. Então, eu compro 1 metro quadrado, eu compro um pouquinho mais também, porque tem perca. Aí eu vou arrumar a composição e mandar para o banco também. Ok? Então agora, ó, não tenho mais bandeiras. Então, assim, meu orçamento... Esse orçamento aqui é o que foi idealizado para trabalhar dessa forma. Com composições do orçamento, não tem problema, mas todos os insumos da base própria, nenhuma bandeirinha, ninguém sem preço, entendeu? Aí eu faço as minhas análises, ok? Então, aí eu venho aqui na minha lista de serviços e vejo quais os itens mais representativos, faço a minha análise do orçamento, vendo o total de material e mão de obra para cada parte da obra, entendeu? Também é legal o percentual do total, eu verificar assim, ó, o capítulo da obra, 2,88%, 8, ó, tá coerente, 20, tá coerente, alvenarias, talvez esteja um pouco baixo, investimento, esquadrias, então, tipo assim, a gente vai olhando esses percentuais também, entendendo e comparando também o valor do metro quadrado. No nosso caso aqui, 910 mil, essa casa aqui, se eu não me engano, ela tem 340 metros quadrados. Tá? Então, tá 2.670 metro quadrado, é mais ou menos o que o pessoal tem gasto aqui na região, entendeu? Então, assim, eu estou de acordo com o orçamento feito. Ok? Até que então a gente finalizou o orçamento fazendo ajuste de preço através de exportação da planilha Excel e importação de volta para o sistema, utilizando o banco de dados do EVOP. Por isso que é recomendado a gente sempre trabalhar com insumos da base própria no orçamento, tá, pessoal? Os insumos, base de referência é outro tipo de orçamento, tá, pessoal? Estou falando base própria comparado com base do orçamento. Tá? Base de referência são orçamentos para órgãos públicos, que muitas vezes nem tem o EVOP gestão, entendeu?
Agora, para quem tem EVOP Gestão, o ideal é fazer dessa forma que foi demonstrada aqui, tá bom? Então, a gente faz a nossa análise de BDI, de encargo. Aqui está sem BDI, vou pôr um BDI nesse orçamento de 25%. Ok? Então, o meu encargo de 160. Então, aqui estou de acordo. Esse é meu preço de venda, esse é meu preço de custo. Ok?